Fala pessoal, aqui é o Brody, está começando a segunda temporada de entrevistas aqui do canal Minha Vida em Vinil, esse que você está vendo aqui, ó, @ Minha Vida em Vinil. O ano passado foi um ano muito importante para mim, eu conheci muita gente legal, conversei com muita gente bacana e agora estou abrindo a second season, né, a segunda entrevista, com o Bruno Gouveia, da banda Biquíni, cara. Antiga Biquíni Cavadão, agora chama-se Biquíni, né? Uma banda que surgiu lá no começo dos anos 80 e não parou até agora, cara. Tem feito muitos shows. Inclusive, você que acompanha a carreira deles aí tem visto que tem shows muito importantes. Acabaram de lançar um disco aí há pouco tempo atrás. Bruno, além de cantor, também é pai de família, também é escritor, tem uma biografia muito legal, cara. É impossível esquecer o que vivi, vamos falar sobre isso também. Fazia já um tempinho que a gente estava para bater esse papo aqui desde o ano passado, cara, para você ter uma ideia, mas as agendas não batiam. Mas agora chegou a hora, cara. E eu estou muito feliz aí de poder contar com o Bruno aqui no canal, que era uma entrevista já que eu estava muito ansioso para fazer, cara, fazia muito tempo que eu queria conversar com ele mesmo, né? E agora chegou nessa hora. Bruno, obrigado, cara. Sei que você está no interior de Minas para mais um show. Que bom que deu esse tempinho para a gente conversar aí e vamos bater esse papo. Eu espero que você se sinta em casa e, cara, agradecer mais uma vez aí a sua disponibilidade de estar aqui no Minha Vida em Vinil. Poxa, muito obrigado. Obrigado pelo convite e finalmente está acontecendo. É isso aí, vamos bater um papinho aqui. Espero que todos possam desfrutar bastante disso. Bruno, a primeira pergunta que eu vou te fazer, cara, hoje você já, com todo esse tempo de banda, assim, mas acredito que teve um momento, assim, na sua vida, que antes de você ter a banda, a música surgiu na sua existência, né? Quando foi que você teve esse instalo assim, de música que ela começou a te chamar mais atenção? Se foi uma banda, se foi um determinado artista, se foi rádio, se foi com a mãe em casa, com o pai ouvindo discos de vinil? Conta pra gente como é que foi. Eu acho que toda pessoa nasce toda pessoa desenvolve a sua educação musical através do que os pais dão. Aos pais cabe aos pais dar a orientação, não só musical, a orientação religiosa, por exemplo. Normalmente você não vai sair lá e falar assim: ô papai, eu quero ser presbiteriano, eu quero ser católico, eu quero ser judeu, não, né? São os pais que vão já apresentando alguma religião para a criança, né? E então, fazendo uma comparação com isso, assim, a música que eu escuto, né, que eu comecei a ouvir, foi a música que os meus pais ouviam, né? Da mesma forma como também, assim, você normalmente, seus pais são vegetarianos, você pode ser mais propenso a ser vegetariano, né? Mas se seus pais têm uma comida mais restritiva ou alguma coisa assim, ou então só gostam de uma determinada coisa, você fica, às vezes, muito tempo sem conhecer outros paladares que não aqueles que são apresentados pelos seus pais. E a mesma coisa acontece com música. Então, assim, eu cresci ouvindo, basicamente, as fitas cassete. Meu pai gostava de fita cassete mais do que disco de vinil. Então, Que legal, cara. eu fui ouvindo muita fita cassete dos meus pais e alguns vinis também, etc. Mas que também eu acho que até por isso eu ouvia mais fita cassete, porque eles ficavam mais certos de que eu não ia fazer besteira com fita cassete, né? Era fácil de manusear, não ia arranhar o disco, não ia acontecer nada. Então, Sim. o que eu ouvia era mais aquelas fitas cassete. Eram fitas cassete, em geral, de Roberto Carlos, mas tinham algumas muito Gal Costa. Que legal, cara. O que mais? Não ouvi, o que eu não ouvia, eu ouvia muito Chico Buarque, João Gilberto, alguma coisa, Nana Caymmi. Agora, eu demorei muito para conhecer o trabalho do Caetano Veloso, meus pais não ouviam muito Caetano, nem Gil, entendeu? Milton Nascimento um pouco. Então, assim, foi esse tipo de som que eu fui ouvindo. E do internacional, pouquíssima coisa, cara. Assim, tipo, eles gostavam de Charles Aznavour, entendeu? Que E legal, cara. meu avô gostava muito de tango. Então, quando eu ia para casa do meu avô materno, né, ele me fazia de controle remoto, né? Ele falava assim: vai ali, pega aquele disco, coloca na faixa 3. E aí eu ia para lá, ficava. Aí ele falou: não, essa não, põe 2. Eu era o controle remoto dele, como aliás toda criança na década de 70 foi controle remoto de pais e avós, né? Tipo, muda o canal, segura na antena.
Sim. Não sai daí. Coisas assim. E essa foi a minha base. Assim. Eu ouvia muito Roberto Carlos, por causa da minha mãe, que gostava muito. Tinha um programa que nós ouvíamos todo domingo de manhã, quer dizer, nós ouvimos eu de tabela, né? Que até as propagandas do programa, né? Quando entrava no horário comercial, as propagandas eram com músicas do Roberto Carlos, Olha pra você ter só. ideia, né? Assim, a febre que era, né? Então tocava música do Roberto Carlos, vamos para os nossos comerciais. Entrava mais música do Roberto Carlos no fundo, o cara falando, compre fulano, compre para o restaurante tal, sei lá o que e tal, né? E a primeira coisa que eu ouvi, que eu achei legal, assim, que eu falei, tipo, fora naturalmente disco infantil, que eles compravam para mim, etc. Sim. Tipo, Vila Sésamo era o equivalente ao show da Xuxa, entendeu? Né? Então, Vila Sésamo era muito comum na década de 70 e tinha um concorrente que era o Capitão Asa. Então, Vila Sésamo era a TV Globo, na TV Tupi era o Capitão Asa. Eu gostava dos dois, eu adorava ver. E eles tinham músicas próprias também, etc. As músicas da Vila Sésamo eram todas compostas pelo Marcos Valle e pelo Paulo Sérgio Valle. Que legal, né, cara? Muito, muito legais. E o Capitão Asa também tinha algumas composições próprias e tudo mais. Então, essas foram as músicas infantis que eu ouvi. Isso muito antes de Pluk de Plactizum, muito antes de Arca de Noé, entendeu? Quando um belo dia eu estava assistindo a sessão da tarde e toca Rock Around the Clock. E aí, quando toca Rock Around the Clock com Bill Haley, Bill Haley e os seus cometas estavam ali tocando naquele filme enlatado americano. Ele mostrava eles tocando e eu falei assim, cara, que ritmo legal esse, sabe? Eu me lembro que eu falei assim, cara, que música gostosa. Aí eu me lembro que minha irmã falou assim, cara, eu gostei disso, eu quero isso. Tinha uma lojinha muito perto lá de casa, ela voltou com uma fita cassete de um show ao vivo dele em 1977 em Londres. É uma coisa muito doida, porque esse show não existe no Spotify, cara. Entendeu? Eu já tentei achar, é uma fita raríssima, nunca encontrei. E era o Bill Haley ao vivo em Londres, em 1977. Aí eu falei, putz, que legal isso, interessante. Tal. E a minha mãe comprou uma fita também, que era uma coletânea dos Beatles. Ela falou assim, Nossa. você gosta de rock, você talvez goste desse grupo aqui. E me deu essa fita dos Beatles, mas não me disse mais nada. E eu achei que fosse, durante muito tempo, uma compilação. Eu achava que eram várias bandas diferentes, porque eu não conseguia imaginar que uma banda que tocava Yellow Submarine podia ser a mesma banda que cantava Can't Buy Me Love, Você que vê, tocava né? Michelle, que tocava Yesterday, que tocava Eleanor Rigby, que tocava... e o repertório era todo pré-Sgt. Peppers dessa coletânea, entendeu? Eu fiquei ouvindo muito tempo, achava... E como, assim, realmente tinha essa coisa de que tinha música cantada pelo John Lennon, tinha música cantada pelo Paul McCartney, os três cantavam juntos lá com o George Harrison. Tinha música que o Ringo cantava. Eu falei assim, gostei disso, mas eu não sabia mais além disso, não sabia que era uma banda, entendeu? E é muito engraçado porque, como eu falei, eu comecei da fita cassete, eu praticamente não tive contato com o disco, e aí, de repente, na oitava série, mais ou menos, na oitava para o primeiro ano do segundo grau, eu fiz amizade com um amigo meu, tal, eu era muito tímido, eu tive muita dificuldade de fazer amizade no colégio que eu estava. Eu tinha entrado na sétima série, praticamente levei quase 2 anos para fazer amigos, realmente. Olha E só. esse amigo, ele falava para mim, falou assim, pô, você não ouve música, não? Eu falei, mas ouvir música como? Pô, você não ouve rádio? Aí eu me lembro que eu falei de uma forma tão como é que se diz? Tão pejorativa e tão discriminatória, sabe? Mas, para mim, cara, eu falei assim, rádio quem ouve é minha empregada, sabe? Tipo uma heresia, né? O rádio é uma heresia, né? Entendi. Não, eu falava assim, tipo, não, rádio na minha cabeça, olha só, eu falava assim, rádio é coisa brega, é coisa empregada, sabe? Uma coisa assim besta que eu falei. E ele meio que deu, assim, devolveu na mesma hora. Eu falei, que isso, cara? Então, na Rádio Cidade, o maior fenômeno do Rio de Janeiro. Rádio Cidade era uma das rádios que estavam realmente fervilhando naquela época. E ele falou assim, cara, não, você vai em casa e vai ouvir rádio, cara. Eu falei assim, como assim? Não, eu vou te ensinar a ouvir rádio. Mas eu não tenho rádio. Você tem, na sua sala você tem. Você não tem um toca-discos?
Tenho. Então, aquilo que está em cima do toca-disco é um receiver. Sabe, o cara me ensinando beabá de tudo. Aí eu falei, tá bom. Aí eu liguei para ele e falei assim, eu tô aqui na frente, mas eu não sei ligar essa porcaria. Aí ele falou assim, coloca onde está escrito tuner, sabe? Assim. E aí, ele vai agora botar aqui, ó, nessa, ó, tá vendo ali 102, anda um pouquinho mais. Essa, não, eles ouvindo pelo telefone, não, essa não é a próxima. E eu me lembro que assim, foi tão marcante para mim que a primeira música que eu ouvi na minha vida, no rádio, né, e eu busquei a música, claro, minha mãe ouvia rádio de vez em quando, porque tal. Meus pais, eventualmente, no carro ouviam. Mas a primeira música que eu ouvi foi Super Trooper, do ABBA. Do ABBA. Que É. legal, cara. E aí eu falei, pô, essa música é boa. Cara, e aí eu saí, então, veja, eu não entrei em vinil, entendeu? Eu saí da fita cassete, eu fui para rádio e, consequentemente, comecei a comprar fitas cassete para poder gravar do Do rádio. que Eu vi tocava, né, cara? concerto com vinil mais tarde. Bem mais além, né? E que legal isso, cara. Assim, eu acho que esse começo, assim, a rádio foi importante para muita gente, né? E esse seu contato com os Beatles, esse talvez seu contato depois com o ABBA e outras bandas que você ouvia por ali. Você falou foi sétima série, Uhum. sétima para oitava série. 13, foi por volta dos 12, 13 13 para. anos que eu comecei a ouvir música para valer. Eu criando o meu gosto, eu dizendo, pô, eu gostei disso, eu gostei daquilo, etc. Entendeu? Assim, eu já tinha primos mais velhos que já gostavam de música, eu já tinha pessoas assim sabe, que iam para casa do outro para mostrar, e eu achava aquilo uma coisa assim. Aquilo não fazia parte da minha vida. Eu, do tipo, não, isso não é coisa para mim, que sou criança, entendeu? Eu não entrava naquilo, eu falei, não, isso é coisa de quem é adolescente, no caso de quem é jovem, que eu pensava assim, Sim. entendeu? Então eu não me identificava com aquilo e justamente ouvir discos para eles era uma forma de também falar assim, não, você não faz parte dessa turma, entendeu? A gente ouve, a gente saca as músicas, essa música é muito doido, assim. Isso E era 1978, por aí, 79. Começo dos é, anos 80. no começo dos anos 80, só que aí aconteceu assim, de 80 até 83, foi uma transformação muito grande na minha vida, porque aí eu comecei a ir na casa desse meu amigo, né, porque eu começava gravando de rádio, só que ele disse, não, você não precisa gravar de rádio, eu tenho esse compacto, eu tenho esse disco de vinil. Aí eu, Olha assim, só. aí eu ia para casa dele e ele começava a me mostrar, eu falei assim, pô, peraí, você nunca ouviu Queen? Eu falei assim, não. Aí ele falou assim, pô, peraí, vou te botar aqui. Another One Bites the Dust. Pô, que legal. Pô, aqui, Crazy Little Thing Called Love. Aí tava na época do The Game, né? Então ele, pô, Sim. escuta Save Me, sabe? Um zero. Aí eu achei o Queen fantástico, etc. Aí eu comprei uma coletânea do Queen, entendeu? E eu gostava de música mais agitada, naturalmente eu queria ouvir músicas mais para cima, etc. Né? E era o que, as baladas, nessa época eu não curtia tanto, assim. E aí tinha uma coisa muito engraçada. Essa é uma história bem curiosa. Eu comprei esse Queen chamado Queen Greatest Hits, só que a primeira música era Bohemian Rhapsody. E ela começa bem devagar, né, cara? Sabe? Com aquele coral todo, depois bam, Sim. bam, 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 bam. E aí eu falo assim, cara, não quero ver essa música não, pô. Não, eu quero ouvir. Aí eu já pulava para a faixa seguinte, porque era Another One Bites the Dust, e eu falo, pô, é isso que eu quero ouvir, música mais agitada, etc. E eu passei, cara, sei lá, 3 meses ouvindo discos, sempre pulando a primeira faixa, sempre pulando. Até que um dia eu botei para tocar a segunda faixa e botei bem alto em casa, só que eu estava muito cansado e fui ouvindo as músicas, fui ouvindo e caí no sono. E aí caiu no sono, só que o coisa estava com o repeat ligado. Então, quando terminou, a agulha se levantou, E voltou para a começou de primeira novo. faixa e começou a tocar. E, cara, eu sou simplesmente acordado, assim, com os berros da parte operística toda, quase que falando, o que aconteceu, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí que eu olhei e falei assim, não, aí eu olhava para o disco e falei assim, trocaram o disco? Não. Aí eu falei, caraca, essa é a mesma faixa que eu estou negligenciando o tempo todo. Você vê? E aí eu fiquei alucinado com Queen. E foi a primeira banda assim que eu quis comprar, sabe, fazer a coleção completa, o que tal, né? A essa altura nessa época eu já tinha vários discos dos Beatles,
de coletânea, só comprava coletânea, né? Ah, pô, deixa eu ver aqui, Rolling Stones, vou comprar uma coletânea de Rolling Stones, entendeu? Aí, às vezes, eu sabia de um disco que era muito emblemático, tipo Dark Side of the Moon, para o Dark Side. Aí, e eu fui passando por isso, entendeu? E fui criando uma coleção de discos e, ao mesmo tempo que eu ouvia na rádio, eu falei assim, pô, eu gostei muito dessa faixa. Eu ia na loja, ficava horas. Né? Comprar disco era uma coisa cara, né? Hoje também é, né? Hoje é mais ainda, mas assim, Mais ainda. Na época era até acessível, só que era caro para um garoto de 14 anos, entendeu? Eu não tinha dinheiro, tinha que ficar pedindo o tempo todo. Minha mãe não ia ficar dando 10 discos para mim. Então, o que eu fazia? Eu escolhia um, eu entrava na loja, tinha ali uma cabinezinha para você ficar tocando, cara. E eu passava a tarde inteira ouvindo lá sobre o olhar sensor do dono da loja, né? Tinha que o cara falou assim, só 3, hein? Aí eu pegava, botava. E foi assim que eu fui ouvindo muita coisa. Né? Eu fui em cabine de loja de disco de vinil. Espetacular, cara, que vivência. É. Nesse período que você falou, até 83, também reza a lenda por aí, né? Que você já tinha. Porque nessa época também já existia a Rádio Fluminense FM, que foi a rádio que começou com o boom um ano antes ali, né? Do rock, o chamado Rock Brasil, o B-Rock, ali com Blitz, e daí depois veio o Paralamas, enfim, né? Isso também você já ouvia essas bandas, assim, já tinha começou a ter contato com as bandas brasileiras nessa época, ou ainda não? Bom, vamos lá. Eu tenho um primo de segundo grau, né? E esse meu primo de segundo grau, ele começa a tocar numa banda, a banda começa a dar certo. E a minha avó ficava falando, você tem que conhecer a banda do seu primo, ele é muito bom, não sei o que. Então. Mas isso eu estou falando de uma fase ainda que eu não estava nessa loucura de colecionar discos, etc. Né? Estou falando assim, tipo, ainda no começo da década de 80, 80 para 81, ela falou, você não vai... Olha, eu tenho ingresso para você assistir a banda do seu primo, não sei o que. Não quero ver, etc. Tem um belo dia que eu descubro qual era a banda do meu primo. O meu primo é o Ricardo Barreto. A banda dele, a Blitz. Ele era o guitarrista da Blitz e autor das principais músicas com o Evandro. Entendeu? Então, assim, cara, na hora que eu ouço Você Não Soube Me Amar, eu falei, caraca, que música, tá legal, tal. Mas eu era muito tímido e não era um primo meu próximo. Assim, eu era próximo dos meus primos irmãos. Ele era um primo de segundo grau. Então, muito mais velho do que eu. Talvez não muito, mas nessa época, quando você tem 16 anos, 17 anos, assim, cara, você ter 17 ou ter 21 é um abismo, né? É muito. Então, eu não procurava falar muito com ele, né? Eu ia para os shows da Blitz para vê-lo, assim, tocar, né? Mas eu ficava assim, sou seu primo, tu quer? Não, mas eu curtia bastante o trabalho da Blitz. E vai juntando uma série de peças. Eu vou para... em 1983, foi o ano em que eu fiz o pré-vestibular, ou seja, tipo, não tinha prova do Enem, só para situar o pessoal. Né? Então, você fazia 3 anos de segundo grau e você depois fazia um teste geral para tentar admissão em faculdade. Você não fazia um teste para provar que você acabou o segundo grau. Né? E aí, então, esse período de 83 começou em janeiro com uma viagem minha. Os meus pais juntaram uma grana e falaram assim, olha, meu filho, acho que é bom que você tenha o domínio da língua inglesa, você já fala inglês bem aqui a gente vai pagar para você uma viagem para você ficar estudando durante 2 meses em Londres. Não em Londres, mas uma cidade a mais ou menos 1 hora de Londres. E eu fui para lá, né? Assim, sem entender muito o que estava acontecendo comigo, simplesmente me botaram no avião. E vai. E aí, naquele inverno, assim, congelante inglês, né? -3 na cidade onde eu morava, sempre. Acordava, ia para lá, tudo assim, né? Morando num quartinho da irmã de um amigo inglês do meu pai, do que tal, e fazendo aquele curso. E ali foi uma grande revelação para mim, porque eu fui com toda uma bagagem de bandas grandes da década de 70, entendeu? Eu praticamente não conhecia o que estava acontecendo ali. Eu chego em Londres
E a banda que estava estourada naquele momento, porque veja, eu cheguei no comecinho do ano, então ainda estava tocando muito uma música chamada New Year's Day, de uma banda chamada Certo. U2, que tinha lançado Só. justamente no ano, né, um ano novo, né, a música New Year's Day. E assim eu fui conhecendo U2, UB40, Tears for Fears, Depeche Mode, que estava lançando o seu segundo disco, assim, Echo and the Bunnymen, Que sensacional. Eurythmics, entendeu? Assim, era Man at Work estava estourado nessa época e tal. Então, foi uma loucura, assim, sabe? Tipo, foi uma coisa de abrir os olhos para uma cena londrina que... E eu falei assim, mas cadê o Queen? Cadê os Rolling Stones? Cadê o REO Speedwagon? Eu falei, cara, ninguém quer saber dessas bandas, entendeu? Tipo, eram até queridos, mas não eram as bandas da moda, entendeu? Sim. Então, o que estava acontecendo ali era outro cenário, e isso foi super importante. E aí eu volto para o Rio de Janeiro com um monte de compactos de bandas, algumas que realmente vingaram e outras que só ficaram naqueles compactos iniciais. Eu volto com... Foi uma coisa que eu mais comprei na viagem, foi compactos 45 rotações. E aí, um amigo meu que estava no colégio, né, que estudava, a irmã dele começou a namorar. A irmã dele namorava o baterista do Kid de Abelha. E terminou com o baterista para começar a namorar um outro cara, que era um guitarrista. E aí eu chego na casa dele e Só falei assim, esse, cara. aí eu falei assim, pô, eu tô tudo jóia. Ele falou assim, minha irmã tá agora namorando esse cara aqui. Aí ele falou assim, tudo bem, cara, meu nome é Herbert. Herbert, cara. Tem uma banda minha, chama Paralama Sucesso, você gostou do nome? Aí eu Sensacional, cara. cara, a banda é boa, para mim, não importa o nome. Se você traduzir os nomes lá de fora, entendeu? Aí eu falei assim, Echo e os Homens Coelhos. Você conhece Echo and the Bunnymen? Pô, os caras têm um... Pô, aquela primeira música do disco deles, do Crocodiles, é muito boa. Eu falei assim, esse cara conhece tudo, como é que ele conhece? E aí, assim, a gente teve uma sintonia muito forte ali. E eu falei, pô, que legal conhecer um cara que, pô, tá manjando dessa cena toda, né? E, e assim, e foi aí, então, eu fui acompanhando, assim, todo esse período de luta do Kid de Abelha começar a tocar na Rádio Fluminense, depois os Paralamas tocarem na Rádio Fluminense, entendeu? Mas eu jamais imaginava que eu tocaria na Rádio Fluminense, entendeu? A coisa, assim, de repente, num período de 2 anos, eu acabei montando uma banda, sem a menor pretensão, era só para me expressar dentro do colégio. A gente achava que era para ficar tocando em colégio, para tirar onda do colégio. Só que o Beni, baterista do Kid de Abelha, que acabou voltando a namorar a irmã depois que ela terminou com o Herbert, o Beni falou assim, cara, essas músicas que vocês estão tocando aqui, na verdade, essa música era a única música. Essa música que vocês gravaram aqui nesse gravadorzinho, de qualquer jeito, ela é boa, cara. Isso é o sucesso do verão. Aí eu falo assim, não, cara, sucesso de verão é verão. Bom sinal, já é É tempo, tempo. verão. Aí eu falei, pô, isso é música de verão, não pode ser tédio. Esse é o meu drama, Kiko Royal tédio. Mas ele falou assim, não, cara, essa música vai ser um sucesso. E ele insistiu muito. Ok, beleza, tá bom, então a gente vai gravar, entendeu? Ele meio que reclamou com ele e tal. Aí ele foi pro estúdio, gravou, ainda chamou o Herbert para tocar guitarra, porque nós não Olha tínhamos só, cara. Aí o Herbert chega com a namorada nova dele, que era a Paula Toller, e de repente tá o Benito aqui de Abelha, a Paula e o Herbert, cara, os molequinhos assim, gravando, entendeu? Sabe? Gente tenso pra caramba, um xingando o outro, nervoso, sabe? E a gente gravando Tédio, que era a nossa primeira e única música até então. E é só que ele pegou essa fita, mostrou para o Maurício Valadares da Rádio Fluminense e falou assim, cara, pô, peraí, uma banda que ninguém nunca ouviu na vida, que ainda por cima o Herbert Viana tá começando a tocar, Trazendo. então não tinha sequer lançado o Passo do Lui, vamos botar, entendeu? O Herbert era de uma banda que tinha vendido pouco com o primeiro disco, mas todo mundo conhecia já Vital e sua moto, entendeu? Já fazia Cassino Chacrinha, já fazia algumas coisas, né? Mas ainda, assim, não era sombra do que os Paralamas viriam a ser. E aí, mas ele achou interessante, falou assim, pô, o Herbert tocando uma outra banda aqui, então vou lançar a música. E aí foi anunciado qual seria o dia e tal, eu fiquei parado com a fita cassete que eu sempre usava para gravar, dessa vez eu ia gravar minha própria música. E lá fiquei. Sensacional. E aí eu gravei minha própria música, criando tudo. Quando acabou, eu me lembro que eu terminei de
de gravar tudo, eu olhei e fiquei pensando, pô, ainda bem que eu consegui gravar, porque eu vou guardar isso para sempre. A única vez que eu toquei na rádio, cara, entendeu? Eu pensava assim, sabe? Jamais vou me ouvir de novo na rádio. Sabe? Só que a Fluminense começou a receber resposta e começou a botar Pedidos, na né? programação, entendeu? Um E dia o aí já Miguel era. falou assim, cara, eu estava num ônibus indo para o colégio e tinha um cara subindo do tédio, cara, mas eu não conheço ele, deve ser amigo de vocês. Eu falei, não sei, cara, será que é? A gente não sabia. Não, era uma pessoa, já que tinha curtido a música que estava cantarolando, entendeu? Aí o Pepe Escobar, que era um crítico bem enjoado, né, resolve botar uma notinha dentro de um artigo escrito pelo Rui Castro sobre a zona fantasma da MPB, dizendo que havia uma coisa que não estava se definindo naquele período de 83, sabe? Não surgia uma nova MPB, tudo ficava meio no ar, não sei o que e tal. Então ele estava fazendo uma crítica sobre essa situação que estava acontecendo. E aí o Pepe Escobar, que é esse crítico bem enjoado da Folha de São Paulo, vai e coloca assim: um fantasma sai da zona. Olha só. E ele fala nesse artigo pequenininho, ele falou assim, cara, assim, o Verão já está garantido com uma música chamada Tédio. Eu não sei de onde eles são, não sei, nunca ouvi falar, entendeu? Mas tem uma demo tocando na Rádio Fluminense no Rio de Janeiro. Só isso. Só isso. Não deu 2 semanas, o Globo já começou querendo saber quem era. Isso no meio de dúvidas enormes, do tipo, deve ser uma. Todo mundo sabia que os Paralamas tinham alguma coisa a ver com isso, que o Herbert tinha a ver, na verdade. Sim. Então, eles falam assim: não, isso é uma banda que o Herbert formou com uns críticos musicais, com o Jamari Franco e com outros, tal. Ninguém sabia realmente, porque a gente não se apresentava, entende? A gente não se apresentava, a gente tocou essa música. Ela foi tocada apenas uma vez até então, que foi num colégio no Rio de Janeiro. A gente tentou tocar no nosso colégio, mas o teclado do Miguel não aguentava a voltagem do palco, que era muito ruim. Então, começava o teclado desligava, eu falei, cara, não vai tocar. Muito obrigado, valeu. E quando a gente finalmente tocou essa música, foi num colégio em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. E foi uma coincidência mórbida, mas foi no dia em que o Júlio Barroso, da Gangue 90, morreu, se atirando de um prédio. Né? E a gente estava ali tocando pela primeira vez uma música, falando: um dia eu fico sério, me atiro desse prédio. Nossa. Então, a dedicação ao Júlio Barroso. A gente entrou no palco e falou: tá, Júlio quem? Eu falei: não importa, estamos dedicando essa música para o Júlio Barroso. E a gente tocou Tédio. E foi a única vez que nós tocamos a música até então, sem guitarrista. E depois fizemos uma demo, a demo começou a tocar, e a coisa, daqui a pouquinho tinham 2 gravadoras que não, eu vou fazer um contrato com vocês, etc. Aí a gente falou: pô, o que a gente faz agora? Entendeu? Ideia, tipo, nós tínhamos concebido a banda para ser uma coisa amadora, para tocar em coisa de festinha de colégio, não mais do que isso. Sim. Só que eu acho que, só para terminar, uma coisa que eu acho importante frisar, assim, eu acho que quando você tem uma oportunidade, né, a diferença toda é você saber usar isso a seu favor, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que a gente teve muita sorte de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas e com a música certa. Nada disso teria acontecido se nós tivéssemos fizeram, entendeu? Se a gente tivesse feito uma coisa inócua, mas a música era uma música que veio se tornar uma música bem representativa do repertório da década de 80, do que o rock apresentou na década. E até aí, hoje, né? E aí o desafio de fazer mais músicas, entendeu? Mas só que, pô, nós tínhamos condições de fazer mais músicas, nós tínhamos condições de fazer tudo isso, porque nós escrevíamos muito, entendeu? Eu, o Sheik, o Birita, principalmente, nós vivíamos escrevendo. Assim, a gente passou o nosso período todo de pré-vestibular fazendo muito exercício de redação. Então a gente tinha que, o professor pedia para fazer muito, ele falou: escreva num caderno de redação. Então eu quero pelo menos não sei quantas redações por mês.
E a gente escrevia sobre qualquer tema, mas a gente escrevia poesia, a gente escrevia várias coisas interessantes ali, entendeu? E disso tudo vieram ideias que, se não foram as letras, deram, pelo menos, um conceito para a gente fazer mais letras, entendeu? E fora o fato de que eu acho que a gente também se guiou por nossas boas referências, do tipo, a gente via as letras do Herbert, por exemplo, e, cara, pô, o Herbert escreve muito bem, pô, que legal, entendeu? Ou, pô, olha essa letra aqui que o Renato Russo escreveu, que fantástico e tal. A gente foi também buscando essas referências à nossa volta, quer dizer, criou-se eu não digo uma competição, não quero chamar disso, mas assim, criou-se um sarrafo, entendeu? Que cada vez era botado mais para cima, sabe? Eu me lembro que tem uma hora que eu falei assim, cara, ó, não dá para a gente ficar fazendo letra boba. Olha como é que as letras são legais, cara. Olha que conteúdo, olha, pô, vamos falar do que a gente está vivendo, vamos falar do que a gente está sentindo, vamos botar a nossa verdade, sabe? Vamos estampar os nossos problemas e seguir adiante. Isso foi fundamental para que o Biquíni pudesse fazer esse tipo de ação, entendeu? Então, foi nesse sentido que a gente trabalhou muito, né, com as composições e a gente tinha uma coisa assim, cara, a gente era muito crítico, justamente porque nós tínhamos essa veia de composição, assim, o normal era um detonar a música do outro e, sabe, jogar para baixo, etc. Então, não, peraí, o que tem que fazer? Vamos melhorar, porque tal. Havia uma crítica já interna, muito grande antes da música sair pronta. Sim, e como você disse, né? É uma música que começou com tédio, é uma música que até hoje. O paralelo que eu traço sempre quando eu converso com o pessoal por exemplo, tédio. Se você for num show, por exemplo, do Deep Purple, eles não tocarem Smoke on the Water, é a mesma coisa que no show do Biquíni não tocar tédio, né? Sempre faz parte do repertório. Se não tocar, o pessoal vai ficar beiçudo. Porque não tocou tédio, enfim, né? Não, Tem que ser tocado. Nunca aconteceu isso, entendeu? Né? Nós já fizemos mais de 2.800, entendeu? Acho que a gente já chegamos a 3.000 shows. Já que eu parei de contar de um tempo para cá, eu tenho que refazer a contagem, mas assim, sempre a gente tocou, entendeu? É porque faz parte da história. E é uma música tão atemporal, né? Você ouve ela, é tão atual, assim, você escuta, tipo... Eu sou muito fã, cara. Eu gosto muito de Tédio. É uma música que volta e meia eu escuto. A Biquíni Cavadão sempre esteve aqui fazendo parte da minha história. E muito, muito feliz, cara. Que daí eu começo a história de vocês, então, em 85, como você falou, com esse compacto. E aí, em 86, você já lança o primeiro disco, né? Que é o... Entre os dois tem, na verdade, uma outra coisa que foi muito interessante, que foi uma estratégia da gravadora de lançar de 12 polegadas com apenas 2 faixas. Porque isso era uma coisa que estava acontecendo na Inglaterra. Na Inglaterra, você tinha o compacto simples, né? Aqui no Brasil, você tinha compacto simples e compacto duplo, ou seja, você podia ter um compacto com uma música de cada lado ou 2 músicas de cada lado. Isso era o mais comum. E aí você tinha... Na Inglaterra, você tinha esses discos que vinham com 3 músicas, 4 músicas, né, num repertório de 12 polegadas, entendeu? Assim, num disco de 12 polegadas. 12 polegadas, para quem não sabe, o tamanho do vinil normal hoje em dia, o tamanho do LP. Né? Aí imagina um LP com uma faixa só de um lado e 2 do outro. E era comum, assim, você tinha capas diferentes, com versões diferentes, remixes diferentes, etc. E nós estávamos exatamente nisso. Eu ouso dizer que o primeiro remix a ser lançado comercialmente foi o do Biquíni, com Tédio. O remix de Tédio veio por volta de setembro, outubro de 1985, antes até do remix de Louras Geladas, que foi o primeiro remix a explodir, né? Explodir, foi uma loucura, mas não havia ele para as pessoas comprarem, entendeu? O nosso, e a gente começou a trabalhar com essa coisa do remix. Eu me lembro que no estúdio, quem estava ali meio que de tocar e assistindo tudo que a gente estava fazendo, e às vezes querendo até dar um espetáculo e tudo mais, era um cara que viria a se tornar um dos maiores DJs do Brasil, que é o Mimê, né? Que depois trabalhou profundamente, né, muito com o Lulu Santos, e fez vários remixes muito interessantes, e fez vários do Biquíni, inclusive. Mas o primeiro remix que estava sendo feito
Era nesse disco. Então a gente lançou um compacto com Tédio e No Mundo da Lua. E depois a gente lança um mix com No Mundo da Lua e uma versão remix de Tédio. Uma regravação de No Mundo da Lua, na verdade, porque a primeira a gente fez muito, de uma maneira muito simplória. A gente gravou apenas sem... nós não ficamos contentes com o arranjo, nós ficamos com nada assim do tipo... desde o tom estava errado, o andamento estava errado, entendeu? O arranjo estava completamente errado. Foi o primeiro arranjo que a gente fez para a música. Eu falei, é isso, vamos gravar. E não ficou legal. E o Herbert tocou guitarra nisso. É uma raridade, inclusive. Quem tem o compacto, no lado B, é o Herbert tocando guitarra. O Coelho saberia entrar tempos depois. O Coelho veio entrar na segunda metade de março de 85, já com o compacto lançado, já com a gente com o contrato na gravadora, entendeu? O Coelho veio porque o guitarrista do Azul Limão nos viu tocando no primeiro show que a gente fez, o primeiro, que é o que eu falo que é o primeiro show profissional, que é a data aniversário da banda. A banda pode se conhecer se fizesse coisas já até com o nome de Biquíni Cavadão em 1983, como eu falei, era tão amadora que eu falei, não, cara, isso não é o começo da banda, entendeu? Isso é o começo do nosso interesse por música, né? Mas assim, o primeiro show a gente estabeleceu que foi o dia 16 de março de 85, que foi quando as pessoas pagaram para nos assistir, sabe? Então, isso aqui é o primeiro show profissional, e é quando a gente celebra, da minha forma como você pode celebrar o seu casamento de várias formas. Você pode ser com a data do casório ou, de repente, o primeiro beijo que você deu na sua namorada 5 anos antes. Não importa, né? Então, a gente estabeleceu essa data. O Biquíni, na verdade, tem 38 anos de existência profissional. E o Coelho, ele entrou porque o Marcos, que era o guitarrista do Limão, nos viu tocando sem guitarra. Ele falou assim, o que aconteceu? O guitarrista deu cano em vocês? A gente, não, a gente não tem guitarrista. Ele, o quê? Mas como? A música que está tocando em vocês tem uma guitarra. Ele falou assim, pois é, mas a gente não tem guitarrista. Não vou chamar o Herbert para tocar aqui, cara. Entendeu? Aí ele falou, não, vou defender a classe. Me lembro disso, ele falou assim, vou defender a classe. Peraí, vocês vão... E aí ele foi e acabou que a gente conheceu o Coelho. Nós já tínhamos tentado ter um guitarrista, entendeu? Pensamos em ter um guitarrista, uma guitarrista, mas no final não casava nada, não estava legal, a gente não. E quando eu conheci o Coelho, não, o Coelho já era assim, um outro patamar. O Coelho era um cara que sonhava em ter uma banda, sabe? Ele era muito mais profissional do que a gente, inclusive. Ele falava, cara, não estou entendendo. Esses caras não estão dando a mínima para o que está acontecendo, os caras têm uma gravadora, isso aqui e tal. E, sabe, tipo, meio aéreo com tudo. Os shows da gente eram marcados assim, olha, o cara falava, quantas músicas vão tocar no show? A gente, 5. Só 5? Completa com mais algumas? A gente, não. Eu toco um traje, toca um Paralamas, eu contrato o show deles. Até que eu ouvi o show dos caras. A gente era assim, era completamente besta, sabe? E aí, o cara, na semana seguinte, o cara ligava de novo e falou assim, tá bom, eu vou contratar vocês, eu arranjei uma banda de baile, ele vai ficar tocando, de repente para, vocês entram, aí vocês tocam só 5 músicas, a gente 6. Aí como? A gente fez uma música no final de semana, então agora a gente toca 6 músicas para você. Com isso, a gente forçou um processo de composição e forçou essa coisa de, sabe, não, vamos desenvolver nosso método, vamos criar a nossa maneira de pensar. Se a gente ficasse tocando a música dos outros, eu conheço o Biquíni, cara, a gente ia passar 2 anos tocando 4 músicas e um monte de música dos outros, entendeu? Ficar na zona de conforto ali, né? A gente ia ficar exatamente nessa zona de conforto. Não, vamos continuar ensaiando, E foram saindo músicas legais, etc., até que finalmente a gente gravou nosso primeiro disco. Aí sim, saiu o disco Cidades em Torrente. Que é onde tem Timidez, onde entra o Tédio, entra Múmias, que é uma parceria com o Renato, né? É um disco muito legal. E quando primeira você... vez que da Legião foi que ele gravou uma música fora da Legião, que ele cantou foi com fora vocês. Primeira vez que ele gravou fora da Legião foi com o Biquíni, né? Que legal, cara. O Múmias, que tem um arranjo desse disco Cidades em Torrente. Aí, em 96, com a morte dele, a gente meio que entrou num luto, assim, que a gente não tocava mais a música no show. Uhum. Aí, passaram 5 anos, quando a gente foi gravar um disco para falar sobre a década de 80, que a gente quis fazer um disco
ando, né, Engenheiros, Kid de Abelha, uns e outros, Nenhum de Nós, Titãs, Só Paralamas, musicão massa. né? Aí a gente falou assim, pô, a gente poderia gravar uma do Biquíni, qual? Pô, a gente podia, de repente, gravar num arranjo melhor aquela música Múmias. Aí nós pegamos já a voz sampleada e rearranjamos a música e colocamos a música dentro do novo arranjo através dos computadores. Já era possível fazer isso. Sim, Né? a E se tecnologia tornou estava melhor. um novo arranjo e que, aliás, eu acredito que a maior parte hoje em dia conhece este arranjo e não É verdade. o arranjo original de Cidades Insurgentes. É verdade. Nessa época Então, eu trabalhava numa loja de CDs nessa época aí, eu lembro desse CD aí quando foi lançado, foi uma comoção, porque, cara, eu ouvi muito, assim, os covers que foram escolhidos muito legais, né? Mas quando você faz esse retrospecto, assim, no primeiro, por exemplo, você tocou há dias atrás naquele Rock Brasil BH, um show espetacular, muita gente, né? Teve até mosh, que eu tô sabendo. Mosh, pra quem não sabe, é quando a gente se joga no meio da galera, assim, né? Então, e não é feito sempre, né, Bruno? Isso aí é feito em algumas ocasiões. Eu li porque eu sei porque eu li no teu Instagram, eu te acompanho lá, eu li isso aí. Não dá pra fazer sempre também isso aí, né? cuidado muito grande, porque a última coisa que eu quero é machucar as pessoas, entendeu? E assim, é tudo. É muito engraçado. É pensado ao mesmo tempo que é na emoção, entendeu? Assim, não é uma coisa gratuita, é um resultado. E tanto é que é uma das coisas que acontece por último no show, porque realmente é quando você já está solto o suficiente no palco e você está, putz, cara. Aí a gente celebra e cai no meio da galera, e a galera, assim. Adora, né? Não, essa história é muito engraçada, porque eu encontrei com o empresário da Paula Toller, que eu conheci o Mauro. O Mauro é uma pessoa maravilhosa. E aí ele chegou, veio falar assim comigo, ele falou assim: poxa, cara, naquela hora que você pulou, nossa, fiquei tão assustado com aquilo, cara. Fiquei com o cu. Aí eu falei: sua situação é bem melhor do que a minha, que era o contrário, exatamente o que estava acontecendo. Mas que legal, cara, acontece isso. E quando você tá ali, quando você pega um show desse, assim, repleto das pessoas cantando todas as suas músicas, hoje, em pleno 2023, assim, um pouquinho antes de entrar no palco, passa um filme pela tua cabeça. Quando você começou lá na escola, em 83, escrevendo a música no colégio lá, e daqui a pouco vocês têm a banda, daqui passa todo um filme assim e fala, meu Deus, cara, que vida que eu tenho. Obrigado, Senhor, por estar aqui, por fazer a alegria de muitas pessoas. Tem isso, assim, passa toda essa historinha na tua cabeça, né? Segue no Instagram, você viu que eu fiz uma postagem minha, que alguém capturou uma imagem minha rezando antes de entrar no palco, eu sempre rezo. E eu rezo para agradecer a Deus pela vida que eu tenho, pelo dom que eu tenho, que é a voz e a comunicação com as pessoas. E o filme passa eventualmente, não passa o tempo todo, entendeu? Assim, mas volta e meia eu me surpreendo com alguma coisa e falo, caramba, cara, nossa, eu já estou há tantos anos fazendo isso, né? E como é que isso não ficou preso ao passado? Porque eu tenho amigos que começaram nessa época e que hoje vivem de um momento específico, entendeu? Que tiveram no passado, que foi legal, etc. Mas não, assim, eu falo muito assim, quando eu até brigo um pouquinho sobre isso, que o pessoal, não, o Biquíni, aquela banda da década de 80. Eu falei, não, cara, Capital, Biquíni, o Paralamas, nós não somos bandas da década de 80. Nós somos contemporâneos, entendeu? Banda da década de 80, para mim, é aquela banda que começou na década de 80, por lá ficou, entendeu? E que, sabe, que se prende aquele espaço-tempo ali, entendeu? Que teve seu momento naquele tempo e depois não aconteceu mais, assim, sem desmerecimento algum, entendeu? Inclusive, existem grandes bandas da década de 80, como é o caso do Ojeriza, como é o caso do Heróis da Resistência, como é o caso de tantas outras ali, Fins África mesmo, tal, sabe? Que são bandas que aconteceram naquele momento, mas eu acho que o Biquíni conseguiu contar sua história para além da década de 80. Talvez Exato. os maiores sucessos do Biquíni aconteceram na década de 90, com Vento Ventania, com Zé Ninguém, né? E depois a gente continuou a ter outras canções que foram muito emblemáticas, né? Então, a gente, em 2013, a gente estava com música indicada ao Grammy. 2000,
o ano 2000 a gente teve Quando Te Encontrar, que até hoje é uma das músicas mais ouvidas e mais pedidas da gente. Dani, uma música que Dani. sempre todo mundo canta, diz que tal, vou te levar comigo, quanto tempo demora um mês. Né? Então, assim, a gente vai fazendo. E o processo de composição não acaba, a gente está sempre falando, vamos fazer mais música, vamos fazer o quê? Vamos lançar mais um disco de inéditos? Não, vamos fazer, segurar um pouco. A gente administra muito nisso na carreira, né? Mas eu sempre, eu antes de entrar no palco, só respondendo a sua pergunta, eu sempre agradeço, porque eu acho, de um tempo para cá, passei muito a pensar nisso. Subir ao palco é um grande exercício de gratidão, sabe? É você realmente agradecer não só a Deus, mas agradecer aquelas pessoas que, sem combinar nada uma com as outras, saíram de casas em horários diferentes, percorreram quilômetros diferentes, mas todas, sem uma falar com a outra, decidiram se reunir num mesmo local, numa mesma hora, e todas cantando a música para gente. Mais do que a gente cantando para eles, eu vejo a cena ao contrário, sabe? Eu falei, Entendi. cara, olha Legal quantas demais. nessas músicas, olha como elas se emocionam com essas músicas, olha como isso é bonito, isso aqui, entendeu? É uma hora que eu fico assim, falando, caramba, cara, que legal. Eu tenho muita, muita alegria e muita gratidão por isso. Que bom, cara. E a gente que agradece, né? Que a banda ainda está nativa, fazendo shows, divertindo a gente, né? Você falou do Vento e Ventania. Eu até quero comentar uma história. Eu não sei se você vai lembrar, porque isso foi lá em 92. Foi quando vocês vieram para minha cidade, que é onde eu moro. Eu moro numa cidade chamada Pato Branco, do Paraná. Não sei se esse nome ele é pertinente, se você lembra. Tem duas histórias maravilhosas aí. Vocês vieram tocar aqui no dia que vocês vieram tocar, deu uma chuva torrencial, cara. E aí era no dia do lançamento do disco, tinha o Vento Ventania, né, cara? Eu associei o Vento Ventania com esse dia, porque eu não pude sair, não conseguia ir, cara, não conseguia andar na rua. Nessa época eu não andava de carro, tinha que andar a pé e era longe pra caramba. Mas muita gente que foi no show, assim, que chegou molhado a assistir, que foi um show muito emblemático aqui na cidade, cara. Você lembra ainda de Pato Branco nessa cidade, não? Eu tenho duas histórias com Vento Ventania em Pato Branco. A primeira é que, quando a gente foi tocar em Pato Branco, nós fomos para o hotel ou para um restaurante, eu não me lembro agora se foi o hotel do restaurante, se o restaurante ficava fora do hotel. Só sei que nós estávamos num restaurante e, de repente, havia um cara que estava tocando piano, tocando várias músicas. E aí ele percebe que... Ixi, caiu. Desculpa. Não tem problema. E aí ele descobre que a gente estava lá e resolve tocar músicas do Biquíni, né? Para agradar e tudo mais. Tá? E aí ele toca Vento Ventania. Só que ele não sabia a letra direito, né? Porque ele chega uma hora e fala assim: me deixe cavalgar os destinos, fazer voadas e demoninhos. Eu falei, fazer voadas e demoninhos. Cara, isso marcou tanto a gente, cara. A gente ria tanto dessa história. Que legal, cara. E a outra história que eu tenho que é maravilhosa é mais já em 2000, quando eu volto a Pato Branco, numa danceteria, e dá um blackout. Eu lembro disso também. E aí ficou um blackout completo e a gente não sabia quando é que aquilo ia voltar. E as pessoas todas no escuro. Aí eu virei para o hold e falei assim: me arranja uma lanterna. Aí eu falei: uma lanterna, me dá uma lanterna agora. Eu peguei a lanterna, iluminei o meu rosto, né? E aí, iluminando o meu rosto, eu comecei só a articular. Eu só ficava assim. E a galera. Ficava assim, sabe? Então, aí o pessoal percebeu que eu estava cantando tédio e o baterista tocando. Né? O Birita tocando. Tum, 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 tum. Sabia esse dia, tem que ir. Cara, uma bela hora, a fileira da frente entendeu o que estava acontecendo, começou a cantar, os de trás começaram a cantar, e depois, pronto. Todo mundo cantando. Que legal, cara. E foi muito legal. Nós cantamos no escuro umas 2 músicas até que voltasse a luz. E foi bacana. Pois é, são as histórias que acontecem com o palco, né, cara? Muito legal, cara. E eu acredito, eu não sei, mas eu imagino, assim, que vocês devam ter muito material de arquivo guardado, né? Fotos históricas, sei lá, imagens de arquivo e tal. Tem algum projeto, assim, que a Biquíni ou você, enfim, planejam lançar num futuro próximo, assim?
como uma história do biquíni, documentário história do biquíni, com cenas inéditas ou músicas jamais gravadas, cenas de estúdio, assim, tem bastante gente que faz isso, a gente iria adorar se isso saísse, né? E é um Cara, deleite para nós fãs. nós não filmamos muita coisa, sabe? A verdade é essa, nós não filmamos tanta coisa assim. Então, é o contrário, por exemplo, dos Titãs, que tinha alguém que gostava de filmar, como o caso do Branco, Tudo, né? entendeu? Sabe? Isso não acontecia com o Biquíni. E, para piorar a situação, assim, nós gravávamos tudo que passava na TV. Mas um dia a gente falou assim, pô, nós temos que levar todo esse arsenal de fitas e levar para um depósito do Biquíni, etc. E a pessoa responsável por fazer isso colocou tudo na Kombi, menos essa sacola. E ficou essa sacola na garagem do prédio. E os porteiros acharam que aquilo fosse lixo. Nossa. Fora. Então, volta e meia, eu faço uma busca pelo YouTube, descubro mais alguém que pegou alguma coisa, etc. Então alguém gravou isso. Que bom que alguém gravou aquilo, etc. Mas a gente é muito mais. A gente é tudo. Tudo. Pois é, entendeu? cara, uma pena. Assim, ainda assim, estamos conversando de fazer um trabalho bem legal de assim, documentário e tal, né? Que seja uma coisa mais falada mesmo, tal. Uhum. Né? Temos algumas fotos, temos alguns registros importantes e acho que assim a minha biografia já tem muita coisa ali para tirar como referência, né? Eu falo que a minha biografia foi a letra mais longa que eu já escrevi na vida, né? Então eu acho que dali dá para tirar algum caldo também. Vamos ver, cara. O importante é a gente quer fazer isso, inclusive, nós já conversamos, há 1 ou 2 anos começamos a falar sobre essa história, já focado para 2025, né, para a celebração dos 40 anos do Biquíni. 40 anos. Aí, se isso vai sair exatamente aos 40 anos, se vai ser aos 41, não sei. Mas a gente vai fazer alguma coisa assim, entendeu? Estamos nos preparando para isso. Né? Sensacional. É uma data bem importante e bem legal. Eu acho engraçado que quando a gente gravou o DVD de 30 anos, assim, o DVD foi uma fortuna para a gente fazer, a gente não teve patrocínio algum, não teve lei Rouanet, não teve nada, a gente teve que quebrar um porquinho, cada um, e investir. E aí eu falei assim, pô, mas por que investir tanto? Eu falei assim, cara, porque pô, com essa turnê aqui a gente vai sair correndo o país inteiro, fazendo muito show, etc. Eu não vejo a gente correndo, fazendo muito show para celebrar 40 anos. Só que pode ir cada vez fazendo mais show, e mais show, e mais show. Então, assim, eu acredito que a gente vai fazer ainda mais show quando celebrar os 40. Vai sim, tenho certeza. A biografia que ele fala é Impossível Esquecer o que Vivi, lançada em 2019, né? Exatamente. Tá aí para vender na Amazon, nos sites de busca e tal. Mas tem na loja do Biquíni, né? Tem na loja do Biquíni. Tem a loja do Biquíni, ou então no meu Instagram tem. A vantagem, para quem quiser, é o seguinte: o pessoal que compra na loja do Biquíni demora um pouco mais para chegar, é verdade, mas na hora de preencher tudo, ele fala assim: tem um campo dizendo, você quer uma dedicatória para quem? Aí o livro vai primeiro para minha casa, eu pego, autografo, faço a dedicatória para a pessoa e depois eu passo isso para entregarem para. Então é uma forma de fazer tipo não tive condição de fazer tarde de autógrafos em todas as cidades, mas dessa maneira eu achei que deu para suprir muito, entendeu? E é um livro que tem tido uma saída muito legal, mas o principal, as pessoas têm curtido muito como o livro foi escrito, a história toda, entendeu? As pessoas mandam sempre recados muito, muito legais para mim, dizendo que riram, que choraram, que assim, não imaginavam que assim, que a gente fosse pegar tanta loucura, entendeu? E assim, eu acho que eu conto ali um pouco da realidade do que é ser uma banda, porque o Biquíni não foi uma banda assim que facilmente, como Paralamas, Titãs, Engenheiros, Legião, Kid de Abelha, esses rapidamente chegaram a discos de ouro, sabe? A gente não, a gente lutou muito para conseguir as coisas, entendeu? Então, tinha uma época que nós éramos da gravadora Polygram e a gente começou, a gente estava vindo para lançar o Cidade em Torrente e a gente vinha com uma coisa assim, tipo, vamos lançar, vai dar certo, etc. Só que
foi exatamente quando saiu o Plano Cruzado. O Plano Cruzado era um plano Putz, econômico que fez todo mundo meio que pisar no freio. E isso atrasou a nossa. Nós perdemos o tiro de partida, sabe? Nós sim, perdemos a largada. Então, quando as coisas melhoraram, eles não foram trabalhar um disco que já tinha se passado 3, 4 meses. Eles foram trabalhar o disco de uma outra banda que estava lançando e que já estava vendendo muito bem, que era o Capital Inicial. Entendeu? Então, o Biquíni ficou sempre ali, naquela coisa assim do tipo, o Biquíni estava atrás do Capital, a gente é, encontrava com o Capital, e o Capital estava estourado com uma música chamada Psicopata, né? Que ele dizia, essa vida me maltrata, eu estou virando psicopata. psicopata. Os meus programas de TV, porque o gravador levava os dois para o programa de TV. E a gente encontrava com eles, e a gente soltava uma indireta assim, esse grupo me maltrata, nem consigo prata. Então, a gente tirava com bom humor aquela situação toda, né, cara? Mas Sensacional. foi muito bom. Segundo o jornalista da Pieve, isso que está falando aí, né, nesse livro aqui, o B-Rock, a história do rock brasileiro dos anos 80, seria classificado como uma segundona, né? Mas Não no sentido pejorativo, eu assim. Não no sentido pejorativo, mas na segunda, por exemplo, as bandas que talvez demoraram um pouquinho, como você falou, demorou um pouquinho mais para vender disco de ouro, mas são bandas muito criativas, né? Como vocês, Ira, o próprio sim, Kid sim, Abelha, Ninho de se você olhar Nós, que né, cada cara? segundona, entendeu? Pô, mas eu acho que isso foi uma coisa, como é que eu vou te dizer? Eu adoro da PF, cara, eu adoro realmente as coisas que ele escreve, mas eu Sensacional. acho que acabou que assim, essa classificação, essa rotulação, ela acabou se tornando uma coisa muito pejorativa, entendeu? Teve um dia que eu cheguei para um outro crítico, né? Que ele sempre que eu falo assim, isso tipo, passado 20 anos, ele fala assim, bom, o Biquíni, banda da segunda divisão do rock brasileiro, está lançando um novo disco. Eu falei assim, cara, por favor, me explica que campeonato é esse que eu não estou entendendo, sabe? Assim, pô, cara, só de nós estarmos 20 anos depois, pô, nós já somos vencedores de Demais. muitas coisas. Nós já vencemos muito campeonatos, muito mata-mata, entendeu? Então, aquilo, eu achei que. Eu entendo que ele quisesse ali, naquele momento, fazer um tipo de classificação, mas que, para nenhuma das bandas, inclusive, que estão citadas ali, foi uma coisa justa, entendeu? Se Sim, com colocar dessa certeza. forma, entendeu? E criou-se essa pecha, entendeu? Do tipo, não, vocês são a banda de segunda divisão. Eu falei assim, cara, peraí, não sabia que tinha divisão, entendeu? Né? Porque o fato é o seguinte, eu acho que ele foi ilustrativo, né, para exatamente dizer que algumas bandas chegaram rapidamente a discos de ouro, se tornaram as bandas queridas, Sim, etc. Eu acho que sobre isso. as principais bandas, eu falo aqui, Legião, Paralamas, Titãs, Ultraje, Engenheiros, Kid Abelha, né? Assim, e teve outras bandas que elas tinham mais dificuldade para chegar nesse patamar, digamos, mas era meramente isso, entendeu? Era uma dificuldade, mas se você vê o conjunto da obra, tinha canções a dar com pau, com canções muito boas, famosas, etc, etc, né? E aí essa ilustração, né? Eu acho que criou, na verdade, é o que eu sempre falo, assim, tem gente que leva muito ao pé da letra, né? Com Então certeza. criou-se essa interpretação realmente ao pé da letra e que, assim, tratou disso ao longo da vida inteira. Não era uma coisa que me irritava, mas ao mesmo tempo eu falei, cara, desnecessário, entendeu? Desnecessário. Assim, desnecessário continuar. No dia que saiu o livro da Pieve, eu fui um dos primeiros a comprar, li com o maior prazer, afinal de contas, pela primeira vez vinha alguém contando a nossa história, entendeu? E eu achei muito legal da forma como ele quis escrever, da forma como ele contou. Então, assim, eu não tinha nenhum problema, inclusive com a questão toda da classificação. Eu estava entendendo. O que estava me angustiando era o fato de que, passados 10 anos, entendeu? Tinha gente querendo manter ainda essa classificação. Era isso, entendeu? Então, Pois nada é. contra o da Pierre. Eu acho que o da Pierre quis fazer uma forma, né, de ilustrar para quem não conhece rock brasileiro.
né, a coisa. E foi, de uma certa forma, ele tinha um parâmetro ali. Mas o problema era exatamente aquilo ser seguido tão a risco, com o passar dos anos, e seguir aquilo, entendeu? Sim, Mas não é nada contra o Dapi, não, e é o que eu falei, tipo, não é uma irritação, mas é uma coisa assim que você fala, cara, peraí, reveja seus conceitos, sim. reveja sua classificação aí na sua tabela, entendeu? Não, Vê a Série A, vê a Série B de novo, tá? Entendeu? Assim, porque, pô, não tinha ver. É um exemplo que depois se perdeu com o tempo a comparação, entendeu? sim. E muito, talvez, de vocês estarem ainda, lógico, tem muito da base de fãs, né? Mas também tem a conquista de novos fãs, que se renova de uns tempos para cá pelas plataformas digitais, que eu acho que em algum momento ela veio para ajudar, né? Muito, principalmente o artista, mas ela também prejudica em alguns sentidos pela remuneração e outras coisas que também não vem ao caso aqui, né? E em outro aspecto também, que há essa onda de revival, né? Do saudosismo dos anos 80, as pessoas estão redescobrindo anos 80, estão redescobrindo anos 90, e nessa leva, então, para as pessoas que talvez não conhecessem a fundo o Biquíni, estão aproveitando e redescobrindo a obra inteira da banda, né? Você também consegue enxergar isso daí, Bruno? Cara, o que eu acho que aconteceu foi que, pô, primeiro, eu acho que o Biquíni fez músicas que não se perderam no tempo. Então, assim, a menina que hoje se identifica como uma letra como timidez, talvez não saiba que o pai dela teve que vencer a timidez ouvindo o som do Biquíni para conquistar a mãe, entendeu? E talvez por isso mesmo a música estivesse tão presente e ela então, pô, que música legal, pô, tô passando por isso também, entendeu? Assim, os temas abordados pelo Biquíni puderam fazer essa ponte entre gerações diferentes, entende? Mas eu acho também que, na verdade, não é um revival da década de 80, né, sabe? Eu acho que é um revival da boa música, sabe? Então tem uma hora que, Boa, assim, as pessoas querem ouvir alguma coisa que tenha um conteúdo melhor. adorei. Sabe? Veja só, a música pode ser. Eu não tenho nada. Eu ouvi uma frase muito boa que uma vez ele falou assim: pô, eu não aguento mais. Tchê, tchererê, tchê, tchê, tchererê, tchê, tchê, tchê. Cara, isso é a mesma coisa que wap, babalubam, wap, bam, bam, entendeu? Sabe? Tipo, cara, é um fraseado que tem ritmo e é gostoso, tal, entendeu? E se você quer cantar uma coisa que, de repente, não quer dizer muito, né? Tem o seu momento para você também querer ouvir aquilo dessa forma, sabe? Querer ouvir uma coisa que talvez não te diga nada, mas o ritmo é gostoso e o cara acha legal, tal. Não tem esse problema. Mas tem uma hora em que você se sente querendo ouvir uma canção que vá fazer você refletir, que você vai gostar. E pode ser uma canção do Biquíni, pode ser uma canção do Cazuza, pode ser uma canção do Chico Buarque, entendeu? Do Caetano Veloso. Assim, cara, o que não falta, né? Agora nós estamos num revival completo de Belchior, né? Por causa não só Sensacional. da propaganda e tal, mas né, as pessoas estão ouvindo aquilo e é muito legal, né? Assim, por quê? Porque existe um histórico de músicas que traz dentro desse histórico uma série de letras que, quando o cara ouve, ele vai curtir. Ele vai falar assim, putz, tá falando o que eu tô pensando, tá falando o que eu tô sentindo, entendeu? Eu não tô sentindo... essa música da balada, ou senta, 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 não é o que eu tô sentindo, entendeu? Tá, né? Então tem uma Sim, hora que o cara fala assim, pô, ok, a propaganda de sofá vai ser pro bailão, vou lá, senta, 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 entendeu? Mas às vezes o cara está numa dúvida existencial e tudo mais, e as canções, às vezes, elas trazem essas coisas, né? E eu acho legal que a gente possa tá ajudando nesse sentido, entendeu? E isso vem naturalmente de uma forma ou espontânea,
né? A pessoa buscando, de repente, opa, né? Querendo saber que música é aquela que tocou na rádio, ou então, às vezes, por uma indicação de pais, tios, amigos mais velhos, entendeu? Não importa, né? Mas eu acho que o que existe hoje não é um resgate pela década de 80. Eu acho que é um resgate por canções que tenham essa profundidade. É uma Claro, boa música. vamos encontrar ainda hoje canções bonitas, não estou dizendo que não existem, entendeu? Mas eu acho que se a gente for pegar realmente uma parada de sucesso hoje, né, das 100 músicas mais tocadas, você vai ver que elas são mais para entretenimento do que exatamente para arte, entendeu? Uhum. Mais o entretenimento, sabe? Eu vou para balada, eu vou fazer isso, vou pegar a mulherada, vou encher a cara de cerveja, entendeu? Uma dor de cotovelo eventualmente aqui, etc. Né? Que no normal ter. Mas assim, é esse tipo de canção, que é mais de você estar fazendo isso dentro de uma festividade. Mas aquela Entendi. música que você quer, de repente, ouvir para você quer pensar sobre aquilo. Né? Uma música que possa traduzir de repente, uma paixão que você tem e tudo mais, ela vem nossa, assim, você tem realmente uma produtividade na década de 80, 90, 70, entendeu? Poxa, tem canções, e tem canções, inclusive, de 2000 e de 2010 também, tem, entendeu? Então, você tem uma geração inteira aí, tá, pô, não só, que eu falo, não é só do rock, você tem da MPB, você tem do desdobramento da MPB, você tem Lenine, você tem Zélia, você tem um Paulinho Mosca que tem canções lindas, entendeu? Zé Cabaleiro, Chico César, assim. Aqui eu vou ficar o dia inteiro falando disso. Eu não acho que é uma. Verdade. É claro que dentro disso, desse saudosismo, eu sempre falo que passados os 20 anos, acontece um momento em que você entra no saudosismo, sabe, daquilo que você era adolescente, mas você não tinha dinheiro, e agora você tem dinheiro, você pode ir assistir quantas vezes você quiser. Aí o cara vai, paga um camarote VIP, etc., para ver aquilo que, poxa, muitas vezes ele teve que pular um muro para poder assistir, sabe? E aí tem esse revival. Então, você quer ver uma coisa? Nós tivemos na década de 90 muita coisa voltada para discoteca. Foi inclusive quando a Fernanda Abreu cresceu muito com essa coisa, foi porque Verdade. estava tendo um clima muito grande de discoteca. Por quê? Porque a discoteca tinha sido 20 anos antes, entendeu? Então aquela molecada que estava ali dançando discoteca, que, né, de repente gostou de matar a saudade, entendeu? Na década de 80 tinha muito baile de jovem guarda, né? Então essas coisas são recorrentes. Mas o que acontece com a década de 80 é fato, é que você tem isso acontecendo, deveria terminar em 2000, né, por aí, e 2020 continua, porque, na verdade, outras gerações começaram a ouvir década de 80, né, justamente Sim. no revival, e hoje É. eles estão com saudade do revival. Né? Eles têm saudade do revival. Perfeita colocação, gostei. Ainda falando sobre essa onda de saudosismo, né? Nós aqui do Minha Vida em Vinil, e tem vários amigos aqui também que acompanham o canal e tem outros canais, enfim, são adeptos do mundo do colecionismo. Você falou no começo que colecionava Queen, enfim, né? Então a gente tem coleções de discos, a minha tá aqui para trás aí, né? CDs e tal. E você também tocou num assunto antes que em 2025 a banda vai estar fazendo 40 anos, né? Dentro desse projeto, eu não sei se você pode falar ou não, né? Às vezes tem a questão contratual, enfim. Existe assim alguma conversa do Biquíni estar lançando em edição em vinil comemorativa ou um box de CD deluxe, alguma coisa nesse sentido para algum disco específico que fez parte da carreira de vocês, ou vocês não têm não enxergam isso como, sei lá, não precisa ser feito isso assim para a banda? Bom, vamos lá. Como você viu, eu gosto de colecionar coisas, né? Então, mas eu nunca fui uma pessoa. Eu sempre colecionei. Uma bela hora eu achava um exagero me livrar da minha coleção, entendeu? Mas no caso do Biquíni é diferente. Porque, pô, eu gosto de ter um exemplar de cada coisa. Então, por exemplo, eu tenho todas as minhas fitas cassetes lançadas. Eu tenho todos os álbuns guardados em casa. E, mais especificamente sobre vinil, o nosso último vinil a ser lançado foi Roda Gigante, numa edição Picture Disc, que ficou muito legal, muito maneira. Muito bonita mesmo.
E foi uma tiragem limitada. A gente, inclusive, parou de lançar CD a partir de 2019. Por quê? Porque nós lançamos o Ilustre Guerreiro, que foi um disco de 2018, nós fizemos tudo sozinho, nós nem quisemos fechar com uma gravadora, a gente vai fazer, a gente vai vender, entendeu? E só vai comprar se for assim, se for no show ou se for numa lojinha online, como a gente tem, né? E a gente tentou fazer isso, fechamos também com a Som Livre uma coletânea, perfil, que foi legal, porque a gente botou na coletânea de perfil, inclusive não é uma coletânea, tem várias coisinhas raras, assim, do tipo, as versões das músicas não são as versões... Legal. Tá? Então, é um disco interessante de colecionador. Bom, o fato foi que... e a gente começou a ser cobrado essa coisa, sabe? Tipo, eu quero fazer. Então, essa semana, eu comecei a ver se a gente lançava, pelo menos, nós já lançamos 3 álbuns desde então. Um álbum duplo, Ilustre Guerreiro ao Vivo, que é um álbum duplo. Nós lançamos o Através dos Tempos, de 2021, e agora o 12 de junho. São 3 álbuns. E a gente está orçando fazer uma edição comemorativa do Através dos Tempos e do 12 de junho, para sair até o final do ano. Mas uma edição limitadíssima, algo entre 300 a 500 cópias no máximo, entendeu? E assim, quem tiver, tem, a gente não vai fazer nova tiragem disso, não é o nosso interesse, não queremos fazer nada disso, queremos apenas fazer, vamos atender a uma demanda específica. E quanto a vinil, eu cheguei a conversar com algumas empresas que lançam, entendeu? Mas a gente não conseguiu ainda chegar numa conclusão, entendeu? Sim. Então, quando eu falo chegar a uma conclusão, assim, eu acho que a gente tem que organizar essa ideia, mas a gente tem que pensar como a gente vai fazer isso. E também seria uma edição, a do Roda Gigante, por exemplo, foi 400 peças apenas. Uhum. E eu gostaria, na verdade, de continuar lançando Picture Disc, né, que eu acho muito mais interessante do que lançar capa, sabe? Eu acho que é muito mais bonito ver dentro do suco do vinil, sabe? Porque tal. E as capas do Biquíni sempre foram muito bonitas, então eu acho que poderíamos fazer alguma coisa assim. E isso é uma coisa. Então, o vinil é uma coisa assim, é um próximo passo. O primeiro passo que a gente quer fazer é lançar realmente esse trabalho, que é o CD 12 de junho e o CD Através dos Tempos. Inicialmente, o 12 de junho, se a gente sentir que deu certo, a gente faz uma pressagem com Através dos Tempos. A gente não vai ficar prensando para ver no que vai dar. A segunda coisa, também que a gente tem vontade de fazer, seria lançar o álbum duplo do Ilustre Guerreiro ao Vivo, que ele não existe, né? E, de repente, fazer uma edição, uma série especial do Ilustre Guerreiro de estúdio, de modo que a gente colocaria o Ilustre Guerreiro de estúdio com as faixas que estão também no Ilustre Guerreiro ao Vivo, que são três faixas de estúdio lá. A gente gravou Fui Eu, Quase o Segundo e Caleidoscópio. Sensacional. Elas não foram produzidas pelo Liminha, elas entrariam para somar com as 8 que já tem produzidas pelo Liminha no Ilustre Guerreiro. Isso é uma edição realmente bem especial do Ilustre Guerreiro. E a gente incluiria uma que a gente nunca lançou, que foi o Mordomo. Nós fizemos, mas até hoje nunca lançamos. Então seria um disco bem especial. Assim, se a coisa pegar do colecionismo, se a gente sentir que dá para fazer, se a gente conseguir, se for financeiramente viável, a gente vai suprir as pessoas com isso, entendeu? Aí, a gente tem uma ideia de lançar, por exemplo, um DVD do disco As Voltas que o Mundo Dá, na qual você teria um DVD e CD, seria sensacional. O DVD com o making of, com as histórias todas que a gente fez, tudo mais, e com os clipes que a gente fez também. E o outro seria um disco com alguns extras, os mais relevantes, né, que a gente fosse, esses aqui realmente ficaram interessantes, as versões alternativas mais interessantes para colocar. O Só Quem Sonha também é outro disco que, ele tem muitas versões diferentes. Então a gente teria também vontade de fazer aí um álbum duplo comemorativo do Só Quem Sonha. Ia ficar bem legal, entendeu? Faz parte de um projeto. Assim, o que não falta é cavucar esse baú, né?
Aí a gente queria fazer o DVD do Lúcio Guerreiro, que não existe, né? O Lúcio Guerreiro ao vivo, com um show que nós fizemos no Teatro Bradesco. E aí, então, a gente estaria falando dos LPs, ver quais LPs a gente lançaria, porque alguns desses aí, por exemplo, a gente teria que tirar faixa de tão grande que eles são, entendeu? Então, a gente tem que estudar o que a gente vai fazer efetivamente, de como é que a gente pode lançar esses discos e colocá-los. O Lúcio Guerreiro é um disco bom para LP, mas talvez através dos tempos, através dos tempos também deve ser bom tem como caber no LP. Nem todos cabem no LP, isso que eu quero dizer. Entendi. E finalmente sentar com a gravadora Universal para tentar ver se a gente lança um box comemorativo, inclusive com algumas raridades, coisas que nunca foram lançadas, que nós sabemos exatamente o que tem lá. Existe um remix de Múmias, existem 2 músicas que não entraram no disco Zé, que são inéditas até hoje. Tá lá na gravadora e eles não fazem muita questão de mexer, deixa ali por enquanto. Não faz questão de mexer, a gente vai colocar várias coisas. A versão de TED do Mundo da Lua do Compacto. Quer dizer, tem como mexer tudo isso, fazer um box com fotografias, com um texto, com uma análise, né, da carreira dos 40 anos. E aí, então, sentar com eles e dizer, vamos fazer uma edição, né, de, sei lá, um número X de peças, que é uma edição mega comemorativa, entendeu? Exatamente para as pessoas terem esse acesso, entendeu? Né? Da nossa carreira, nós já lançamos ali, os 4 primeiros discos foram pela Universal, né? E o 8º disco foi também. Então, quer dizer, ou seja, Cidade Torrente, Era das Certezas, Descivilização, que só esses aqui já respondem por Terra no Mundo da Lua, Timidez, Impossível, Vento Ventanias, Meu Reino. Né? É uma coletânea grande, né? O 8º disco, que é o 80, volume 2, que também tem algumas gravações antes. Sensacional, cara. Eu espero que isso tudo dê certo, né? A gente sabe que quando se trata de gravadora tem as questões contratuais, né? Às vezes eles não fazem muita questão de fazer isso, mas talvez numa boa prosa aí acabe saindo, né? E a gente que é colecionador fica feliz. Então é isso, cara. Você que está acompanhando aqui o Minha Vida em Vinil, antes de mais nada, quero só fazer um convite bem rapidinho para você. Ó. Aqui embaixo tem um botãozinho de se inscrever, dá o seu like ali, se inscreve, deixa a sua inscrição, deixa o seu like, compartilha essa conversa, porque tá muito legal, cara. Você tá vendo que tem muito projeto do biquíni. Não tem como... Do biquíni também, pronto. Isso aí, dá lá o like também. Compre o livro, né? Acesse a lojinha do... Lojinha, né? Não vamos menosprezar a loja do biquíni, né? Onde você pode comprar o livro, onde você pode comprar vários materiais que tem por ali. Tem link no site www.biquini.com.br, né? Então, ou então no meu Instagram também tem lá. Tem link lá. Acompanhe o Instagram. O Bruno é bem ativo no Instagram. E, eu tô muito feliz, Bruno, que você aceitou de vir aqui hoje bater esse papo. A gente já tá aqui há 1h20 já, conversando sobre biquíni. Por que mudou o biquíni cavadão para biquíni, cara? Explica pro pessoal de casa. Por que teve essa mudança aí? Cara, primeiro que... Vamos lá. Todas as bandas tiveram seus nomes encurtados, né? Engenheiro do Havaí virou Engenheiros, Paralamas do Sucesso virou Paralamas, Kid de Abelha e Isabel para o seu Jorge virou Kid de Abelha. E isso, assim, no dia a dia, de falar. Os Paralamas, por exemplo, quando foram lançados na Argentina, se chamavam apenas Paralamas, entendeu? Eles não entraram com Paralamas de Sucesso lá. Sim. Aí são várias coisas. Primeiro que quando a gente começa... A chegada da internet em 1995, ele foi pioneiro nisso. Nós fomos um dos primeiros artistas a ter site, né? E aí eu falei assim, não vai ser www, biquíni, cavadão, e pô, tem que explicar que não vai botar o tio. Era uma época que era difícil, né, cara? Então, já a partir dali, e as pessoas gritando no show, biquíni, biquíni, o radialista tocava a música, a nova do biquíni, acabamos de ouvir, Janaína. Então, essas coisas todas, elas já eram muito naturais. Quando o Shake saiu em 2000, o Coelho veio para mim e falou assim, cara, a gente deveria mudar o nosso nome para Biquíni. O Shake era o baixista. O Shake era o baixista, nós éramos o quinteto mil, né? Então, quando ele sai, né, ele falou assim, pô, cara, eu acho que a gente podia aproveitar isso para só se chamar Biquíni.
E eu fui contra. Eu falei, não, cara, eu não faço questão disso, mas eu concordei com ele uma coisa. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, sempre que a gente escrever o nosso nome, biquíni vai ter mais ênfase do que o cavadão. Então, se você olhar nas capas de disco, você vai ver sempre que a partir de 2000, o biquíni sempre estava escrito maior, o cavadão pequeno, ou então o biquíni estava forte e o cavadão mais opaco, entende? Então a gente fez dessa forma. E aí, e a gente foi seguindo, aí a gente foi fazendo Instagram, biquíni, a gente foi fazendo, sempre dando mais preferência por isso. Onde a gente não conseguia, a gente botava biquíni cavadão, que foi o caso do Facebook, do YouTube. Mas no geral, era sempre biquíni. E as pessoas chegavam no show gritando, biquíni, biquíni, biquíni. Cara, então, em 2018, a gente chega e fala assim, vamos fazer uma coisa, vamos lançar o Ilustre Guerreiro só escrito biquíni na capa? Tá bom. Ninguém falou nada. Nenhum repórter perguntou pra gente, nenhum crítico Olha falou só. cavadão na capa, entendeu? Ninguém falou nada. Aí a gente falou assim, pô, vamos lançar num outro disco. A gente lançou o Ilustre Guerreiro ao vivo. Nada. Ninguém falava nada. Entendeu? Aí, cara, depois de lançar o Através dos Tempos, aí a gente comentou no nome dos brasileiros, o biquíni, que inclusive, pô, agora só se chama apenas biquíni. A pessoa, que houve? Como assim? O que tal? Eu falei, cara, no fundo, assim, se você for no Spotify, vai escrever biquíni cavadão e vai achar a gente. Eu não estou negando o nome da gente, ou que a gente, sabe, tá cuspindo no prato que comeu, ou arrependido de ter o nome cavadão. Não é isso. Apenas que eu acho que é mais fácil para as pessoas entenderem que é o biquíni, entendeu? Cara, assim, hoje se eu chego para um moleque e falo assim, biquíni cavadão, ele fala assim, pô, biquíni o quê? O que quer dizer cavadão? O que é? Podia falar. Pô, para molecada, cara, eu tenho que explicar ainda o que é cavadão. Sabe? Eu falei, não, biquíni. O cara, tá bom. Então, aí o pessoal fala assim, é por acaso um rebranding? Né? Aí eu falei assim, não, cara, rebranding é na hora que eu virar PQN, entendeu? Sabe? Essas marcas que são todas as vogais, né? Sim. Porque agora só tem as vogais, tem perfume que, pô, era de um jeito virou 4 letras, 4 consoantes, entendeu? E eu falei, no dia que a gente virar BQN, aí é rebranding, por enquanto não. E eu falo para as pessoas, cara, não, o repórter fala, mas eu posso falar como? Eu falei, fala como você quiser, cara. Agora, quando citar, eu vou falar, pô, eu sou o Bruno do Biquíni, entendeu? Agora, Sensacional. sabe essa coisa assim do tipo, tipo, meu nome é José Augusto, mas pode me chamar de Zé, Zé. entendeu? Né? Então você fala assim, pô, meu nome o nome da minha banda é Biquíni Cavadão, mas pode chamar só de Biquíni, que tá tudo bem. É mais ou menos, entendeu? Não é o contrário, nós somos o Biquíni, mas se você quiser pode chamar de Biquíni Cavadão. Não, entendeu? Tudo bem. Você chama do jeito que você quiser. Eu sempre falo, cara, o Cavadão tá no coração da gente. A gente tem muito orgulho do que a gente conquistou com o nome Biquíni Cavadão. Mas a gente acha que, pô, fica mais fácil para tudo, né? E nós sentimos muito orgulho de ter uma banda no Brasil como o Biquíni, continuando ativa, fazendo shows, com uma formação agora consolidada com o Marcelo Magal, né? Baita músico. Acho que chegou para agregar ainda mais aí a família Biquíni, né? E a gente está muito feliz, cara. E eu muito mais feliz ainda, como eu falei, de ter podido contar contigo aqui no Minha Vida em Vinil, Bruno. Como eu falei no começo, a gente está desde o ano passado querendo se organizar nessa conversa, mas agora chegou a hora. E, cara, de coração mesmo. Eu estou no interior de Minas Gerais. Pois é. Agora, entendeu? Foi de cima da hora, saí correndo, mas deu tudo certo, né? O importante é que deu certo. Aí. E, cara, te agradecer assim, ó, muito, muito obrigado por você ter vindo participar do meu canal, Minha Vida em Vinil. Eu espero que eu tenha se sentido em casa, porque aqui a gente é assim, a gente tenta ter essa conversa mais descontraída e como se fosse um papo de boteco, né? A gente conversar assim sobre os assuntos aí, sobre a banda. E Cara, pode ser muito sincero, eu não tinha como negar esse convite a você. Primeiro que eu gosto de vinil, e segundo, cara, que pô, o ícone que você tem, cara, é a capa do meu disco favorito, Roberto Carlos, aquele de 71, cara. Aquele disco assim, épico, sensacional.
aquele disco é sensacional. Sabe, é muito engraçado, cara. Eu falo para as pessoas, eu falo, cara, vai ouvir o disco do Roberto Carlos, cara. Porque esse disco é um disco mágico, cara. Um disco incrível. Tá? Então, eu falei, cara, esquece metade das histórias que você ouviu do Roberto Carlos, os tiques nervosos, as coisas, né, assim, cara, todo mundo vai ter uma coisa ruim para falar de alguém, entendeu? Né? Sabe, você sabia que isso, cara? Então, eu falo muito assim, cara, para e escuta esse disco. É um belíssimo disco do Roberto Carlos de 1971, né? Que é exatamente o teu ícone, o teu avatar, entendeu? Eu não posso negar para esse cara, não, cara. Olha só que o cara bota na capa, cara. Né? O avatar desse descasso do Roberto, né? Pô, as referências foram as melhores. Sensacional, cara. Muito obrigado, viu? Obrigado. E eu espero que num futuro próximo, quem sabe quando a banda em 2025, talvez lá para frente, a gente possa estar voltando a fazer algum outro encontro, né? Não sei se online, talvez presencial. Vamos ver como é que vai ser o andamento das coisas até lá, né, Bruno? Para a gente falar sobre os 40 anos, quem sabe participar aí do processo de divulgação de todo esse material que vem por aí, né? Conta com Minha Vida em Vinil, tá? Muito obrigado. Obrigado. E olha, assim, só para falar umas coisinhas aqui importantes. Bom, primeiro, eu te dizer que a gente está indo para Curitiba no final do ano, o Prime Rock. O Biquíni vai estar lá, se Deus quiser. Tá bem encaminhada a coisa, né? Então, eu sei que são umas 5 horinhas, né, cara? São umas 5 horinhas de É pertinho, é pertinho. 4 horas e meia dá para fazer. Eu não acho que 4 horas e meia pertinho, não, mas tudo bem. Entendeu? Ainda assim, a gente ainda tem muita coisa para o próximo semestre, entendeu? Nós estamos começando o segundo semestre com uma batalha de shows muito grande. Nós temos um projeto chamado Vou Te Levar Comigo, que é um projeto que começou em 2019, na qual a gente chamou pessoas completamente atípicas e inusitadas para cantar músicas do Biquíni com a gente. É um projeto chamado Vou Te Levar Comigo, né? Então a gente trouxe Matheus e Cauã para cantar Quanto Tempo Demora um Mês. E ninguém entendeu nada, né? Falei, pô, como o Biquíni está cantando Matheus e Cauã? Mas eu cantei com eles, cara. Eu convidei eles para cantar com a gente porque eu descobri quanto eles eram fãs do Biquíni. Legal, sabe? Cara. E eu acho o seguinte, quando a gente faz a música, a gente não determina uma bula assim, no tipo, não, isso só pode ser ouvido por quem é roqueiro. Isso só pode ser ouvido por você que gosta da década. Cara, as pessoas gostam. E eles vieram com um carinho tão grande pra gente, sabe? Pô, cara, a gente adora essa canção. Vamos gravar junto. E foi muito legal gravar com eles. Depois nós fizemos Janaína, com a participação do Péricles. Né? Nossa, que legal, cara. Entendeu? Então, sempre com uma coisa muito diferente. E a gente decidiu que a gente vai transformar isso num álbum para sair no ano que vem. Pô, cara, que legal. E os próximos convidados são realmente muito curiosos, cara. A gente convidou o Wagner, que vai cantar com a gente. Vai sair o single no dia 4 de agosto. Entendeu? Mas dali ainda tem mais gente, assim, inesperada. Entendeu? Sensacional, cara. Muito, muito legais. Tenho certeza que o pessoal vai curtir muito. Tem o Wagner, tem o Alex Escobar. Nossa, cara, que legal. Pô, assim, e a gente... vocês vão chamar o Frejá? Não. A ideia é chamar justamente pessoas que nada tem a ver com o rock, para vir eles trazerem alguma coisa de repente, uma coisa que a gente não imagina, entende? Alguma pegada que a gente não... Muito massa. São ali, etc. E os resultados são muito interessantes. Bem como também a possibilidade de você não só apresentar esse artista para os fãs do Biquíni, como vice-versa, apresentar o Biquíni para os fãs dele. Isso. Entendeu? E você sempre, de repente, fala, então quer dizer que essa música é do Biquíni, isso aqui, entendeu? E assim vai. É bem legal. Às vezes a pessoa já conhece, mas não sacaram. Então vai ter isso. Assim, nós temos um projeto que vai durar todo esse próximo semestre e até o semestre que vem, lançando esses singles, até virar um álbum, foi como a gente fez o 12 de junho. E não bastasse ainda, temos um disco que vai ser praticamente guitarra, violão, voz, e assim, poucos instrumentos, e eu cantando essencialmente uns 5 ou 6, é um EP, na verdade, é um EP só com lados B, muito doidos do Biquíni, entendeu? Com arranjos diferentes,
Tipo um unplugged, quase como se fosse um unplugged, assim. Não é bem um unplugged, mas a ideia seria essa. A ideia seria a gente fazer uma redução, sabe? Né? De tudo, puxar a essência dos acordes, da melodia, e compor tudo focado para esse disco. Isso deve sair até o fim do ano também. Então, são os projetos que a gente está estabelecendo para esse ano. Estamos numa correria louca aqui, mas tem muita coisa ainda para o público que é fã do Biquíni, né? Vai ser realmente... vão ter os shows, vão ter os lançamentos, vai ter muita coisa legal para acompanhar. Então, sigam o pessoal nas redes sociais, siga o Biquíni no Instagram, siga aqui no YouTube também. Então, a gente convida todo mundo para saber disso. Continue acompanhando, conta com o Minha Vida em Vinil, a gente vai... Porque, além do Minha Vida em Vinil, a gente é muito ativo nas nossas redes sociais, temos o Instagram e temos também um Facebook, né? Minha Vida em Vinil. E a gente é um site coletivo onde a gente escreve as matérias, né? Então, também vou deixar aberto esse convite para você. Quando você quiser divulgar algum tipo de material por lá escrito, a gente fazer alguma resenha, a gente vai estar sempre aberto a isso também, tá bom? Valeu. Muito obrigado. Agradeço demais a sua participação. Já vou me despedir de você aqui, vou terminar, concluir a gravação. Antes de terminar, só para avisar, mais um recado, sigam aqui o Biquíni, Cavadão, Biquíni, as redes sociais do Bruno e sigam o canal Minha Vida em Vinil. Pô, não vai deixar de seguir o Minha Vida em Vinil, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Minha Vida em Vinil. Tudo de bom.